Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus vos abençoe abundantemente. Muito bem, amados diletos irmãos, eu havia me comprometido que estaria trazendo, no período da noite, uma palavra falando sobre o juízo final. Eu contei-vos a parábola do joio e do trigo. Eu vos disse que aquela parábola era para mostrar que existe o bem e o mal. Então, eu gostaria de, hoje, falar um pouquinho sobre o juízo, que haverá o julgamento, o que é realmente, o que significa, o que é juízo final. Qual é esse significado na Bíblia? Então, eu quero dizer para vocês, a partir daquilo que eu falei ontem, eu estarei repetindo essa pronúncia várias vezes, que o juízo final é o evento em que Deus irá julgar os homens e os seres espirituais. O juízo final significa que existe uma marca que marca a transição entre a consumação do presente era e o início do estado eterno. Então, esse estudo que eu estarei trazendo para vocês será em pequena mensagem. Eu estarei procurando transmitir durante, eu não sei quanto áudio estarei gravando, mas eu estarei falando no período da noite, em forma de estudo bíblico. Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria que os irmãos analisassem com bastante cuidado tudo o que eu estou falando. Não aceite de imediato tudo aquilo que eu digo. Se existe alguma dúvida acerca daquilo que eu estou falando, busque, analise, pesquise. Você nunca deve aceitar nenhuma mensagem se não analisar essa mensagem com um espírito crítico. Eu posso ajudar muito você no seu crescimento espiritual se você abrir seu coração para ouvir aquilo que estou falando. Mas eu também posso matar você espiritualmente se você abrir o seu coração e ouvir uma mensagem que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então analise. Não aceite nada sem você analisar. Se, de alguma maneira, aquilo que o presbítero Gregório está falando traz luz ao teu entendimento, aceite. Se existe alguma dúvida, continua pesquisando. Se existe alguma interrogação e você quiser dirigir diretamente a mim, me interrogar, presbítero, eu não entendi isso. Pode, você tem toda a liberdade a fazer isso. Entra no meu PV e me interrogue, pergunte, faça a sua interrogação. Não fique em dúvida. E se existe algo dentro do seu coração que diz que aquilo que eu estou ensinando não é certo, e se você tem uma convicção de que você tem mais entendimento daquilo que eu estou falando do que eu, e quiser compartilhar a sabedoria que você tem comigo, pode entrar no meu privado e diga, presbítero, eu acredito que você errou nesse sentido. Eu estou falando isso, amados, porque em 1997, eu gravei uma série de estudos falando sobre batismo
batismo nas águas. E, na verdade, não foi várias mensagens, eu fiz uma apostila, foi 20 exemplares dessa apostila, que eu compartilhei numa sala de estudo que eu estava ministrando, e um irmão que pegou uma dessas apostilas, ele gostou da apostila e ele fez mais 100 exemplares e compartilhou com seus amigos. E eu havia cometido um erro naquele estudo, onde eu defendia que para as pessoas ser salvo tinha que ser batizado nas águas. Mas um pastor que é professor em escatológica, professor bíblico e professor da palavra de Deus, ele entendeu que eu estava errado. E ele me procurou, mas ele me procurou foi no ano passado, em 2021. E ele disse assim: presbítero, foi difícil conversar contigo. Eu não conseguia o seu contato. Porque ele pertencia para uma igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, e eu não fazia parte desse ministério. Aí, o que ele fez? Ele entrou no Google e fez a seguinte interrogação: quem é Gregório Louveira? E o Google deu resposta para ele quem eu era. Então, hoje nós podemos encontrar tudo no Google. Se você interrogar o Google e dizer quem é Gregório Louveira, ele vai te dar algumas opções. Ele vai te dar Gregório de Matos, Gregório Louveira, Gregório está no Facebook, Gregório Louveira está no YouTube. E ele vai te dar, são 4 Gregório que ele vai te apresentar. Então, ele, vendo a minha foto, como eu havia compartilhado no meu estudo uma foto, ele me adicionou e conversou comigo. E ele mostrou aonde eu estava errado. Eu fiquei muito feliz com esse pastor, porque ele mostrou que eu estava correndo um risco de errar. Então, eu chamo a tua atenção, meu irmão, não aceite nada se você não analisar. Agora vamos para o estudo. O que é realmente o juízo final? O juízo final, ele tem algum aspecto. Existe alguns pensamentos escatológicos que mostram-nos acerca do juízo final. Você pode me interrogar o que é escatologia, presbítero? Escatologia é o estudo daquilo que fala sobre as profecias. Escatologia estuda os acontecimentos futuros, ou seja, aquilo que está sendo escrito sobre aquilo que irá acontecer ainda no futuro. Então sabemos que a escatologia, ela não é um tema fácil. Há muita discussão entre os servos de Deus, entre os cristãos nesta área. Existe diferente opinião acerca do assunto. Então surgiram diferentes correntes de pensamento escatológica sobre o juízo final, quanto ao juízo final. E cada uma desses pensamentos, eles procuram trazer uma interpretação, e algumas interpretações são diferentes, de acordo com o entendimento que essas pessoas possuem, que esses estudiosos possuem, acerca do evento finais escrito na Bíblia. De maneira geral, amados, todos os estudiosos que estudam a escatologia concordam que todas as pessoas serão julgadas, embora discorde do momento em que acontecerá tal julgamento
e da quantidade de julgamento que ocorrerão conforme nós vamos estudar. Então, existem alguns pensamentos que pensam que haverá não só um julgamento, mas que existe alguns estudiosos que diz que haverá 7 julgamentos. Um desses julgamentos, eu vou apresentar para vocês 3. Ou seja, 3 pensamentos para que nós possamos depois defender aquilo que nós entendemos. Existe o pós-milenismo, que defende que haverá um único julgamento, esse julgamento geral de todas as pessoas, isto é, o juízo final, e ocorrerá imediatamente após a segunda vinda de Cristo. Esse é chamado pós-milênio, ou seja, pós-milenismo, que defende que haverá um único julgamento, um julgamento geral de todas as pessoas. E isso vai ocorrer logo no final, que imediato após a segunda vinda de Cristo. Agora existe o pré-milenismo. É um pré-milenismo histórico. Geralmente, os seus defensores entendem que haverá 2 julgamentos, sendo o primeiro na segunda vinda de Cristo e o segundo no caso, o juízo final, após a última revolta de Satanás, que ocorrerá no fim do reino milenar. Ou seja, Cristo vai vir, vai arrebatar a igreja, vai passar o período de 7 anos, onde haverá festa nos céus, e 7 anos haverá tribulação aqui na terra. E depois Cristo irá combater o anticristo e vai reinar por 1000 anos aqui na terra. Esse reino milenar, ele é literal, onde Cristo vai estar por 1000 anos aqui na terra. Então as pessoas acreditam que após encerrar esse período de 1000 anos, haverá um julgamento, onde algumas pessoas defendem acerca daquilo que está no Apocalipse sobre o grande trono branco. Então, esse fala sobre o pré-milenismo, ou seja, o pré-milenismo, ele está falando sobre haverá um julgamento logo no início, onde haverá esse julgamento e depois Cristo vai reinar por 1000 anos e depois haverá um outro julgamento onde as pessoas ímpias serão julgadas e também aqueles que morreram no período da grande tribulação. Então, esta posição ela é bastante complicada, pois mesmo entre seus defensores há muitas opiniões divergentes. Alguns ensinam a existência de até 7 julgamentos, mas a maioria delas entende que haverá 3 julgamentos diferentes, sendo eles o julgamento por ocasião do arrebatamento da igreja. Primeiro, sendo o arrebatamento da igreja, esse julgamento ocorrerá numa primeira fase da segunda vinda de Cristo. Ou seja, o arrebatamento é algo secreto que vai ocorrer, que a igreja será sequestrada pelo Espírito Santo e irá subir de encontro com Jesus. Será um arrebatamento secreto da igreja e será o julgamento das obras dos salvos e também denominado como o Tribunal de Cristo, onde os santos serão galardoados. Esse julgamento também irá julgar os judeus e os gentios. Esse julgamento irá ocorrer na segunda grande tribulação,
na segunda fase, ou seja, no final da grande tribulação. Ela ocorrerá como sendo a segunda fase do julgamento da vida de Cristo. Então, 7 anos se passa após a vinda de Cristo. E a primeira fase, isso se encerra. Ao término da grande tribulação, então haverá um julgamento. Isso que algumas pessoas defendem. Bem no final de todos esses estudos, eu vou dar meu parecer. Eu estou trazendo o estudo para nós analisarmos, né? Então, esse julgamento servirá como uma base para determinar questões acerca do milênio. Esse julgamento também é chamado de julgamento das nações. Então, esse julgamento ainda não é, segundo algum estudioso, o grande trono branco. É o julgamento geral dos ímpios. Esse julgamento geral dos ímpios após o milênio. Esse será o juízo final, onde haverá o grande trono branco. O julgamento do grande trono branco, ele ocorrerá após a última revolta de Satanás, que se dará no fim de 1000 anos. Passando-se 1000 anos, então Satanás irá tentar ainda algumas pessoas, e após isso haverá o julgamento final, que é o grande trono branco. Ele vai ocorrer após a última revolta que Satanás irá promover. Satanás tentará dar fim ao reino de Cristo. E no fim do milênio, muitos ainda estarão se desviando para seguir uma ordem de Satanás. Mas a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ele não passará por esse momento. Por isso que nós temos que fazer de tudo para fazer parte do arrebatamento da igreja, para não sermos participantes da segunda morte. Então, além dos anjos caídos, apenas os ímpios serão julgados no grande trono branco, ou seja, será um julgamento exclusivo para a condenação. Já para os outros também serão julgados, ou seja, os santos que morreram durante o milênio, que foram perseguidos pelo anticristo, todas essas correntes escatológicas concordam que esse julgamento virá após o juízo, ou seja, após o milênio, no início do juízo final. E se dará no início ao estado eterno, com os ímpios condenados eternamente ao lago de fogo e os santos reinando com Deus no novo céu e na nova terra. Então Jesus disse, explicando a parábola do joio, quando os discípulos pediram para ele que explicasse a parábola do joio, da plantação, Jesus explicou, ele diz, aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final dos tempos. E as ceifas os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será o fim desta era, ou deste tempo. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e ele se fará do seu reino tudo o que causa tropeço, e todos os que praticam o mal. Ele lançará na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então, o justo reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. É isso que está escrito em Mateus capítulo 13,
do versículo 36 até o versículo 43. Então nós vemos aqui, amados, existe uma polêmica muito grande, por isso eu peço para vocês analisarem com bastante critério tudo o que o presbítero Gregório tem falado. Eu ainda não vou dar o meu parecer, porque amanhã eu quero gravar o meu segundo áudio falando sobre o que é o juízo final. Eu estarei gravando em torno de 8 áudios e depois eu estarei dando o meu parecer. Eu acredito, amados, que nós vamos crescer nesse estudo da Palavra de Deus. Ao final desse estudo, nós seremos capazes de compreender sobre o juízo final, sobre o arrebatamento da igreja, sobre um novo céu e uma nova terra. Quem vai habitar nesse novo céu e na nossa nova terra? Nós vamos aprender que haverá 11 tipos de pessoas que serão excluídos desse novo céu, dessa nova terra, onde eles não poderão entrar, não poderão fazer parte desse novo céu e nova terra. E quem não fizer parte desse novo céu e nova terra será lançada no lago do fogo ardente. Mas isso só no final de todo esse estudo nós vamos compreender com exatidão. Que Deus os abençoe. Eu continuo dizendo para vocês, analise com bastante critério tudo que estou falando. Não acredite na primeira mensagem que vocês estão ouvindo. Porque o que ocorre? Não aceite nada sem um espírito crítico. Analise com bastante cuidado para vocês não caírem no erro. Eu não quero ser mensageiro de tropeço na sua vida. Se as minhas palavras trazem crescimento espiritual para vocês, aceite. Se está trazendo abatimento espiritual para vocês, descarte. Amém?